Olá, irmãos. Namastê. Eu sou o Diego, professor, escritor, terapeuta, e hoje eu vim falar de mais uma visita que eu recebi. Essa é de ficar chocado. Eu tive liberação ou acesso a visitar um planeta de cristal. Um planeta que quase tudo é cristalino. O que eu lembro foi me apresentado uma tecnologia desse lugar. E foi me apresentado a tecnologia de dois povos diferentes. Consiste no quê? Hoje, no nosso planeta, desenvolveram uma tecnologia de um tipo de máquina que manda como se fosse laser ou frequências e consegue reprogramar o gene de uma pessoa. Aí eu já tinha visto sobre isso faz uns dias, uma reportagem breve, eu não li tudo, não me aprofundei no que essa tecnologia faz. Só que uns dias anteriores eu saí em projeção consciencial e fui levado para ver essa máquina deles lá. E como que ela funciona? Ela é um tipo de cadeira. Eu vou falar primeiro do povo menos desenvolvido. É um tipo de cadeira metálica onde a pessoa sentava e a cadeira era maior do que a pessoa. O que essa cadeira fazia? Ela fazia uma varredura atômica, não, molecular. Ela fazia uma varredura molecular. O que ela fazia? Ela analisava cada molécula do corpo da pessoa que sentou lá. Para quê? Para analisar a vibração que aquela molécula estava emitindo. O que significa? O seu corpo, para ele estar em perfeito equilíbrio, cada parte do seu corpo tem que estar vibrando em uma certa frequência, ou em uma certa faixa de frequência. Exemplo, de 0 a 100. Se ela tiver próximo de 50, tá ok. Se ela ficar próxima de 0, ou vai estar em alerta ou vai estar perigoso. E se ela estiver próxima de 100, ela também vai estar perigoso ou em alerta. O que isso significa? Pode ser que ela esteja sendo altamente estimulada ou está caindo em degradação, estar morrendo. Aí o que essa máquina faz? Ela analisa cada molécula, todas as moléculas do seu corpo em frações de segundos, onde ela transfere essa informação e é mostrada aí vai ser um visor, só que esse visor pode ser 3D. O que tem de tecnologia hoje normalmente é 3D. Nessa imagem de metal eu não vi direito, mas foi como se tivesse me falado. Aí, por exemplo, assim, ela vem numa imagem 3D, onde você consegue ampliar a imagem e ver as camadas do corpo, até o osso. Você consegue ver veias, você consegue retirar. Eu acho que existe um sistema de algum programa médico hoje que consegue fazer isso. Você consegue tirar toda a camada muscular do corpo, ou você consegue mostrar só a parte de ossos, ou você consegue mostrar só a parte dos nervos. Ela faz isso em tempo real da pessoa. Então, digamos que você engoliu algo entrou na sua corrente sanguínea
em tempo real, ela consegue mostrar esse objeto, esse veneno ou isso que foi introduzido, passando pela sua veia e percorrendo todo o caminho do seu corpo. Fazendo essa análise em tempo real, ele consegue mandar, ele consegue parametrizar. Eu não falei que, digamos, no exemplo você estaria na faixa de 50, aquela molécula está na faixa de 50. Se ela estiver fora, normalmente, pelo menos nos nossos corpos aqui terrestre, vai ter muitas partes do corpo que vai estar fora do parâmetro. Aí o que essa máquina faz? Ele mexe lá e ela imediatamente vai mandar uma frequência que vai fazer as suas moléculas voltarem a se estabilizar na frequência média, deixando todas as suas moléculas saudáveis. Isso na máquina de metal, que é de um planeta menos evoluído. Agora no planeta de cristal. No planeta de cristal, lá é nível atômico. No planeta de cristal, essa cadeira ela consegue a nível atômico. Então, se na outra ela só consegue a nível molecular, até o nível do tamanho de uma célula, nessa do planeta de cristal, ela consegue ir a nível atômico, a nível do átomo. Então, imagine quantos átomos não existem no seu corpo. E quantos tipos de faixas de frequência todos esses átomos... Eu estou pensando aqui no sistema de análise. Para analisar todos esses átomos em fração de segundo, constantemente, repetidamente, sequencial. Olha o fluxo de dados necessário para isso. Aí, na máquina de cristal, ela consegue nivelar a nível quântico, não, atômico, eu falei, né? Atômico. Cada átomo do seu corpo ela consegue nivelar. E essa máquina não é a mais avançada no universo. E ela não faz só isso. Essa máquina, ela consegue também ler o seu campo áurico. Ela não consegue resolver problemas kármicos, problemas que está no seu campo vibracional. Mas ela consegue ler o que o seu espírito tem de informação sobre as coisas. É isso, irmão? Eu falei? Sim. A sua máquina consegue ler o campo áurico da pessoa e consegue saber buscar ou acessar todas as informações que tem no espírito. Olha que interessante. Então assim, ó, o seu espírito carrega informações desde a sua primeira encarnação. Quando você foi lá, um plâncton da vida, até o seu estado hominal de hoje, todas essas informações estão registradas no seu espírito. E essa máquina consegue analisar e categorizar todas essas informações, trazendo em tempo real e mostrando quais são as suas inclinações e declinações e coisas que você fez ou conhecimentos que você teve, que está, digamos, agregado ao seu espírito. Essa consciência também me disse que o perispírito, eles conseguem atuar no campo físico e no campo, digamos, semifísico, que é que é a conexão que tem entre o físico e o espiritual, que normalmente é conhecido como perispírito.
Ele falou que consegue também trabalhar na reprogramação do perispírito. Eu ainda não sei que tipo de reprogramação pode ser feita no perispírito. Porque o perispírito, que eu saiba, ele é imutável. Ele não muda, ele é sempre a mesma coisa. Mais uma informação. Eles falaram que hoje eu fui em projeção astral para lá novamente. Só que eu não consigo lembrar das projeções astral que eu faço. Aí eu vou, assim, ó, eu fui e essas informações estão registradas no meu espírito. Só que eu não tenho agora acesso imediato sobre essas informações que eu tive lá. Aí o que eu posso fazer? Eu posso usar esse método de radiestesia para ir conectando. É como se, conforme as perguntas que eu vou fazendo e as respostas que eu vou obtendo, eu vou destravando esse método ou essa maneira que foi colocada para fazer eu não lembrar das coisas. Eu vou meio que destravando e conseguindo acessar aos poucos as informações da visita que eu tive lá, ou das coisas que eu vi. Ou eles também conseguem ficar me intuindo as imagens de como é lá, e daí eu consigo gerar uma narrativa e também voltar algumas memórias. Mas tem uma coisa interessante também que eles estavam me falando. Nesse planeta, por exemplo, do planeta Cristal, eles não têm um sistema monetário. O que significa isso? Eles chegaram num nível que o entendimento deles sobre os fatos e as coisas são questões vibracionais. Então, por exemplo, se uma pessoa começa a ter mais do que a outra, significa que está havendo um desequilíbrio. Então, por exemplo, eu não sei os detalhes, mas é basicamente assim. Todo mundo tem a mesma coisa. Todo mundo tem acesso a tudo constantemente em abundância. Ponto. Ninguém consegue se sobressair mais do que o outro. Não tem barganha. Não tem negociação. Existe harmonia. E digamos, o planeta inteiro ele está em harmonia. Aí, ó, o setor 425 está com uma frequência baixa. Precisamos ir lá ver o que é. Aí uma equipe vai até lá e identifica se uma pessoa está, aliás, o que está causando naquela pessoa uma desarmonia. Eles podem tanto mandar uma equipe quanto eles irem consciencialmente lá. Por exemplo, se materializando lá no local e conversando diretamente com aquela pessoa, ou sintonizando consciencialmente com aquela mente. Só que isso gera muito gasto de energia. Então, eles estão indo aqui falando que eles vão até o local. Chegando no local, ele identifica qual a pessoa daquele setor que está em baixa vibração. E daí existe um processo e um método para analisar essa pessoa e ver. Ah, ela dormiu mal, ela acordou estressada, o corpo dela está doente, ou, digamos, ela comeu alguma coisa e está passando mal. Aí imediatamente essa pessoa é retirada, harmonizada, e outra pessoa passa a ficar no lugar dela, caso seja uma tarefa que precisa de prazo ou tempo para ser executado. Olha que fascinante. Uma vida
Eu esqueci o nome quando eles falam. Quando todo mundo vive na mesma vila, se ajudando, plantando, colhendo. E agora eu vou gerar uma narrativa para ver o que tem mais lá. Mas antes, deixa eu informar. Esses povos já vieram na Terra na época de Lemúria. Lemúria foi entre mais ou menos 29 mil anos e 25 mil anos antes de Cristo, né? O que isso significa? Esse povo, ele veio com 33 naves com alta tecnologia e pousaram no mar. Quando eles pousaram, eles começaram a interagir com os povos que vieram das naves dos Anunnaki, não é isso? Que era o povo Adão e Eva, não é isso? Eles vieram com os povos Adão e Eva. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre a história e quem são esse povo Adão e Eva. Esse povo Adão e Eva se espalhou pelo planeta. Porque essa época ainda era a Pangeia, né? Ainda era a Pangeia. Tudo isso aconteceu próximo da Ucrânia, né? Para cima da Ucrânia, mas já na Europa, mas na Rússia, na parte sul da Rússia e acima da Ucrânia. Então, mais ou menos nessa região onde essa região era onde os Anunnakis estavam agindo até então, antes deles partirem. Aí vocês pararam suas naves em volta de toda a Pangeia. Então vocês rodearam, no caso, a única parte de terra que existia no planeta, é isso? E daí cada setor começou a interagir com um povo diferente. Vocês ensinaram sua cultura, seus métodos, culinária, medicina. Essas máquinas que eu estou te falando, vocês já tinham na época? Não? Mas vocês tinham algo parecido. Ok. Ficou alguma dessa? Ficou, né? Ficou. Porque está nas suas naves, né? Então, outra coisa que ele falou é assim, ó. Existe 33 naves dessas no fundo dos oceanos. Naves altamente tecnológicas feitas de cristais, né? Com tecnologia de cristal. Só que essas naves elas foram abandonadas por vocês? Elas foram dominadas de vocês? Por esses seres que estão lá agora. Então assim, ó. Esse povo, ele é um povo totalmente voltado ao bem, paz e harmonia. Só que existe 10 raças alienígenas que invadiram e dominaram a nave desses irmãos. E hoje essas 10 raças alienígenas estão no fundo do oceano com alta tecnologia de 27, 28 mil anos atrás. Já era alta tecnologia. Eles também tentam mudar o planeta, né? Então, eles estão manipulando e degradando a atmosfera do planeta. Antes, na época de Lemúria, a gente ainda vivia 1000 anos, né? Mais ou menos 1000 anos, né? Eram mais ou menos 900 anos, né? Ainda na época de Lemúria,
por causa dos Anunnaki, a gente vivia em torno de 900 anos. Irmão, a gente vivia em torno de 900 anos. Essas raças alienígenas que foram deturpando o DNA, foram mudando o sistema genético, degradando a vida na Terra, a atmosfera e o DNA humano, fazendo com que a gente vivesse menos e tivesse mais tempo para nos manipular e a gente tivesse menos tempo para evoluir e conseguir lutar contra eles. Esse irmão que está falando comigo hoje, ele está vivo antes de Lemúria, porque ele veio em Lemúria. Você lutou contra esses seres? Tem Greys também nesses seres? Greys, draconianos, reptilianos, aviários e leoninos, encetóides. Dessas 10 raças que eu falei, basicamente uma de cada uma dessas. Só que no caso são as linhas negativas dessas raças, né? Porque as raças têm a linha negativa e a linha positiva, né? Ok. Então, essas raças estão morando no fundo do oceano com tecnologia roubada desses nossos irmãos que vieram de Lemúria. Aliás, que desceram para cá na época de Lemúria. Quando vocês desceram para cá, os Anunnaki já tinham ido embora? Sim. Esses povos que roubaram suas naves, eles tinham poder para lutar contra os Anunnaki? Não. Então eles já estavam, digamos, de olho na Terra. Só que nada poderiam fazer porque o povo Anunnaki estava aqui, então era como se eles fossem o dono da Terra. Quando o projeto que eles estavam aqui terminou, ou foi encerrado, na verdade foi encerrado, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto. Aí vocês foram os primeiros a vir, porque vocês também estavam monitorando a Terra. E por causa dos Anunnaki vocês não poderiam vir. Ok. Aí quando os Anunnakis foram, vocês vieram para a Terra. E logo em seguida esses outros povos também vieram. Até então a Confederação Galáctica ainda não tinha se pronunciado. Ok. Aí vocês ficaram aqui em torno de 5.000 anos. Vocês ficaram aqui mais ou menos até 25.000 anos antes de Cristo. Quando houve um cataclisma. Que foi o que separou os continentes. Mas não foi os Anunnaki que fizeram isso? Que separaram os continentes. Ok. Outro dia, quando eu contar da história da evolução no planeta, ou na parte que eu vou falar das 4 fases que o homem moderno passou para chegar no nível consciencial que a gente está hoje, eu falo dessa questão do o que aconteceu e por que aconteceu essa divisão das terras, que na Bíblia é contada como dilúvio, né? Que na Bíblia é contada como dilúvio.
mas foi algo causado por seres extraterrestres, não Deus. Ok. A ideia do vídeo era falar do seu mundo, né? Seu mundo de cristal. Lá vocês vivem em harmonia, em sintonia. Ok. Qual faixa vibracional vocês vivem lá? Acima de 700? Vocês vivem em 700? Vocês tentam manter uma média em 700 Hz? Ok. Isso é uma faixa ideal de harmonia? Ok. Para qualquer nível material, essa é a melhor faixa vibracional para se estar. Ok. Caso vocês quisessem ficar a uma vibração acima, vocês conseguiriam. Só que tem que esperar o planeta evoluir. Ok. Vocês falaram que o seu planeta está em nível 11, né? A gente vive, a gente está nesse momento, a gente está na quinta dimensão. Hoje o planeta está em quinta dimensão. Já falei no vídeo anterior quando foi feito, quando essa mudança terminou e qual é o prazo final para os seres com vibração abaixo da terceira saírem. Transição planetária. O nome do vídeo é Transição Planetária. Uma informação interessante, esse povo foi o que modelou as estátuas de esmeraldas, não é isso? Esse cristal da estátua de esmeraldas, vocês trouxeram do seu planeta? Porque o seu planeta ele é feito de cristal. Então, os seus modelos de corpo, a matéria, tudo o que vocês conhecem é voltado para cristal. Ok. Atlântida não foi uma época de cristais também? Atlântida foi em cima da sua nave? Atlântida foi uma parte da Terra, né? Foi uma parte sediada na Terra. Foi vocês que construíram Atlântida? Sim. Vocês construíram Atlântida para o povo Adão e Eva poderem evoluírem na Terra. Povos adâmicos. Em algum momento vocês saíram? Muitos de vocês ficaram aqui até afundar a Atlântida. A Atlântida caiu por causa de outros seres alienígenas que corromperam o sistema? Não. A Atlântida caiu por causa dos próprios povos que moravam lá. 5.000 anos é muito tempo, é muita. Em Atlântida eles viviam até 900 anos. Já tinha havido manipulação genética desses seres negativos. Vocês moravam junto com o pessoal atlântico na Terra, mas vocês tinham vidas longas por causa da sua formação genética, que é com base em cristais. Então vocês podem viver por chega a milhares de anos, mas mais de 100.000 anos vocês conseguem viver? Ok. Aí vocês moravam lá com o pessoal na Atlântida.
Só que a proliferação de cultural, a proliferação cultural distinta de outras espécies e outros povos começaram a corromper essa civilização atlântida. E os seus descendentes começaram a se inclinar para práticas negativas e corruptas. Entendi. E nisso vocês estavam lá e olhando, mas nada poderiam fazer. Vocês não moravam direto na Atlântida, né? Vocês moravam na... Como é que fala? Nas montanhas, né? Porque vocês não ficam no sol, né? Vocês não aparecem no sol, né? Vocês ficam só dentro das montanhas. Aí quando alguém queria saber alguma coisa, eles iam lá conversar com vocês. Tem até um filme que fala sobre isso. Escorpião Rei. Escorpião Rei, ele enfatiza uma época onde existia seres dentro das montanhas altamente inteligentes e habilidosos, né? E um deles se propõe aí lutar com ele. É bem interessante, que eles falavam uma língua diferente. Esse filme foi baseado em alguma história de lá? Essa história é real? Não do jeito que é no filme, mas o contexto da história realmente aconteceu, e nessa época de Atlântida. Então existia escorpiões ou algum ser aracnídeo daquele tamanho? Gigante não, era. Os seres que eles lutaram foi esses alienígenas, esses reptilianos. Olha que interessante. Nada é por acaso, hein? Entendi. E quantos de vocês ficaram na Terra naquela época? Então alguns de vocês acabaram morrendo nesse processo. Depois que vocês perderam as naves. Entendo. Existe algum de vocês na Terra hoje? A vibração da Terra é muito baixa para vocês conseguirem ficar aqui hoje? Ok. Outra coisa que eles falaram assim, ó, nessa época, a vibração da Terra, ela vibrava o quê? Em mais ou menos 700 Hz? Ela vibrava em mais ou menos 700 Hz. Isso possibilitava a permanência deles aqui. Só que eu não falei que existe 10 seres degradando a atmosfera, a cultura, a ideologia e o pensamento que todos nós temos? Então, para quê e por quê? Para que esses povos, digamos, mais sutis ou que vibram em melhores harmonia, não consigam voltar para cá. Não voltando, a gente fica refém do que é mandado ou imposto para a gente entender ou acreditar. Então você que acha que sabe de tudo, que é intocável, que é perigoso, ou que é um inteligentão, você mais do que os outros está sendo manipulado para achar que você é isso. Existe tanta coisa acontecendo à nossa volta que a gente não tem nem ideia. Existe tanta manipulação acontecendo à nossa volta que você não tem ideia. Existe tanto veneno, intoxicação acontecendo à nossa volta
sendo constantemente enraizado e enfatizado na nossa mente, no nosso corpo, no nosso pensamento e no nosso espírito. Mas a gente vai mudar tudo isso. A Terra já passou pela fase da evolução. Significa que a inclinação negativa para as coisas aqui não é maior do que a positiva. Tenha fé, meus irmãos. O bem, o amor vai vencer, vai prosperar. Foi assim que Deus fez o universo. Não tem como ser contrário. Não temos como ir contrário à energia ou ao que Deus propôs para acontecer. Muitos tentam, muitos brigam, muitos forçam. Mas não tem como. O universo foi feito para evoluir. Então todos nós vamos evoluir. Com dor ou sem dor, aí é você que escolhe. Eu prefiro evoluir no amor, na gratidão, no conhecimento, na harmonia. E eu vou começar a ensinar isso. Evoluir com amor, com gratidão, com harmonia. E eu comecei passando conhecimento. Passando conhecimento que ninguém vai te falar. Que alguns sabem e muitos escondem. É difícil, é duro, parece mentiroso, parece falso, parece vago, parece conto de dormir? Pode ser. Ou pode ser que alguém criou essa ideologia na sua cabeça para que isso fosse verdade. E quando a verdade aparecesse, você não identificasse. Vivendo na mentira, na ilusão que eles próprios querem que você entenda. Consegue ver a diferença? Consegue se achar nisso que eu estou falando? Se você conseguir se achar no que eu estou falando, significa que você já iniciou o caminho da sua busca interior de verdade, de conhecimento, de sabedoria. Agora, se isso é muito doloroso ainda para você, nesse momento eu não sei qual conselho lhe dá. Eu não sei se você deve continuar na ignorância porque vai doer menos, ou se você deve sair do seu casulo, da sua área de conforto e ir buscar conhecimento. Essa decisão é só você pode fazer. O que eu posso te dizer é assim: fomos feitos para evoluir, com dor ou sem dor, nessa vida ou na próxima. Quantas vidas mais você vai adiar para seguir o seu propósito ou sua missão de vida? Quanto tempo mais você vai adiar se apegando a coisas monótonas e sem sentidos, a prazeres mundanos tão, digamos, tão rápido e insignificantes? Mal faz vibração no universo. Pensem sobre você. Quem é você? O que você busca? O que você pode fazer para melhorar o mundo? Ou o que você pode fazer para viver no mundo que você acha ideal? Transforme a sua vida no mundo ideal que você busca. Transforme a sua atmosfera no mundo ideal que você busca. Transforme seu medo e suas vontades. Aí sim você vai conseguir viver em plena vibração e harmonia no mundo de felicidade que você acredita ser real ou melhor. Quer saber se você... Ó, um exercício prático. Quer saber se você sabe o que é verdade, o que é realidade, o que é felicidade, o que é harmonia?
quer conferir se você sabe ser feliz ou sabe escolher o que é feliz? Crie o seu mundo, tudo ao redor de você, naquilo que você vê felicidade. Crie a felicidade em torno de você. E quando tudo em torno de você estiver nas condições que você determinou ser feliz, aí você começa a parar para pensar: eu estou feliz nesse mundo que eu criei para mim? Eu estou feliz aqui onde eu estou agora? Se você não achar felicidade no mundo feliz que você criou, continue assistindo nossos vídeos. Eu garanto que aqui você vai conseguir conhecimento para entender onde está a sua felicidade, aonde está a sua harmonia, aonde está o seu eu interior maior, aonde você está nesse universo e como se sentir melhor estando onde está. Reflita sobre isso, crie seu mundo feliz antes de você falar que o mundo de alguém não é feliz ou não é bom. Crie primeiro o seu mundo e veja se o seu mundo é. Beleza? Esse é o exercício prático. Voltando para o nosso irmão, antes que o vídeo fique muito longo. Você quer falar sobre algo, sobre os próximos passos? Foi liberada já a vinda dos alienígenas para a Terra e se mostrarem? Você quer dizer que significa que você também vai vir e vai se mostrar? Ok, irmão, muito obrigado por estar fazendo, digamos, essa força, essa missão novamente para nos ajudar. Você quer deixar algum alerta? Não confie em todos que vierem, pois nem todos trazem amor. Não confie em todos que vierem, porque alguns têm más intenções e inclinações. Não confie cegamente. Analise. Verifique. Verifique dentro de você a sua intuição, a sua vibração, o seu amor. Certifique-se antes de fazer contratos, pactos, acordos, se realmente esses seres são quem dizem ser. Vocês já têm vários meios, já têm condições suficientes para entenderem o universo e o que está à nossa volta. Não aceitem contratos, não aceitem tratos que impõem sanções liminares ou abusivas sobre vocês. Vão chegar povos que vão ajudá-los ao desenvolvimento e ampliação das condições e melhoria do seu planeta. Aguardem, irmãos, não sejam ansiosos. Busquem, irmão, seguir a sua fé e a crença que vocês têm em Deus, não em Deus e Deus em fiquem ninguém. Ninguém que vai vir está ou chegará a nível de Deus. Podemos ser seres evoluídos, autênticos, mas nunca seremos seres divinos. Desconfiem daqueles que muito dão e pouco pedem. Desconfiem daqueles
que vão trazer respostas para tudo imediatamente, impondo soluções e questões práticas imediatas. Talvez essas soluções sejam um cavalo de Troia. Certifiquem-se, irmãos, antes de fazerem pactos, pois vocês já são maduros para fazer e responder pelas escolhas que fazem. Vocês ainda estão em faixas umbrálicas e ainda por várias evoluções ainda vão continuar em faixas umbrálicas. Então todos os seres que se comunicar com vocês até vocês passarem dessa fase também são seres umbralinos. Não se esqueçam disso. E que assim seja. Bom, irmãos, muito obrigado. Uma parte da mensagem foi canalizada, outra parte eu tive que dar uma filtrada, porque eu incorporo, mas consciente, então as minhas limitações ainda interferem nas respostas. Eu agradeço o nosso irmão. Eu não posso chamar ele de lemuriano, porque ele não é de Lemúria e eu não confirmei ainda o nome dele. Mas muito obrigado pelas informações, pelo contato, por estar me levando no seu planeta a conhecer. Outro dia eu faço um vídeo melhor explicando como é lá, como é a harmonia, como que é o local. Talvez eu já vou ter mais lembranças. Tudo bem? Então, muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe e que a humanidade consiga ter coerência e sabedoria para essa nova fase que vamos vir. Gratidão.